Ei, gente, eu vou explicar rapidinho aqui sobre o capítulo 2, que é a psicoterapia gestáltica, tá? Vou precisar de ler em alguns momentos? Sim, significa que eu não vou explicar? Eu vou tentar, tá? Vamos lá. Os princípios da formação gestáltica, eles são em 8, né, no total. É a lei da proximidade, a pregnância, a semelhança. Porém, alguns psicólogos, né, do século XX não utilizaram alguns outros princípios, né, como emoções, como sentimentos, como sensações orgânicas. E isso impediu, né, que os psicólogos da Gestalt, da teoria da Gestalt, avançassem, né, o estudo referente à motivação e percepção. E é aí onde Peirce surge, né? Peirce, ele introduziu o conceito de motivação na percepção na teoria da Gestalt, que é também chamada de psicologia da percepção, para se transformar aí em uma terapia, tá? O indivíduo aí que começa. O indivíduo ele é visto como uma totalidade e uma unidade, ou seja, ele não é visto como partes, mas sim também como uma totalidade que eu vou explicar lá na frente, né? Que seria uma estrutura, uma configuração ou forma, tá? E também ele afirma, né, que o físico e o psíquico estão interrelacionados. Isso, interrelacionado. Então, ou seja, né, ele não se divide. Então, Peirce também traz essa afirmativa, que o indivíduo, ele é na sua unidade, totalidade, e ele também não divide aí o psíquico do corpo, tá? E é isso aí. Vamos lá. Em princípios do século XX, as teorias psicológicas e a ciência baseavam-se no conhecimento que se forma a partir do estudo das diferentes partes que se compõem um todo, né? Heltema, ele anunciou oficialmente a psicologia da Gestalt, então não foi o Peirce, mas foi o Heltema, eu acho que é isso, quando afirmou que todo fenômeno natural é uma totalidade e não uma soma, uma adição ou uma multiplicação, né, de suas partes. Vamos lá, mais o que? Tá. Ele também leva em consideração a totalidade do indivíduo, né, que é uma inter-relação, ou seja, é impossível compreender a totalidade de uma estrutura se partirmos na análise dos elementos ou das partes, né, e ignorar as inter-relações, ou seja, o indivíduo com o ambiente, né, que depois a gente vai falar lá na frente sobre emoção, sobre ação e sobre ambiente também. O fenômeno Pi, que é o PHI, né, é o fenômeno do movimento aparente. Eu, tecnicamente, não lembro o que significa isso, mas, enfim, é uma pergunta aí que eu preciso saber também, tá? A psicologia da Gestalt, então, ela observa o quê, né? É um dos princípios básicos da fenomenologia, que é a percepção e a experiência imediata, para não distorcer a realidade do fenômeno observado, né? Peirce, ele vai dizer que é uma organização de fatos, percepções e comportamentos que os define e que lhes dá significado específico e particular. O que significa, então, né? Significa dizer que o indivíduo, ele organiza as coisas através de um processo perceptivo em totalidade e não em uma entidade isolada, né? Então, e sem nenhuma relação de percepção. E a percepção, ela é modulada através da motivação. Então, é em onde que está interrelacionado, né? A percepção com a motivação. A percepção, que né, o professor estava explicando, tem a ver com o olfato, né? O olfato, o paladar, a audição, o tato, a visão. Então, a percepção, ela está relacionada aí à motivação. E é isso, tá? Agora sobre a psicoterapia organística. Quando fala de psicoterapia organística, fala do organismo mais o ambiente, né? Que estão, né, considerados aí uma inter-relação, ou seja, sempre o organismo está em interação com o ambiente, né? Por exemplo, uma pessoa enferma, vamos colocar aqui um exemplo, ansiosa, né? Essa pessoa que tem ansiedade, ela vivencia uma situação de perigo e destruição. Então, é como se tivesse o organismo, ele está em um lugar de desordem, né? Se há alguma coisa no ambiente, desorganiza, né, o indivíduo, logo ele apresenta alguns sintomas também.
E aí onde que vai desenvolver, né, suas tarefas diárias. Vai ter dificuldade, no caso, para desenvolver suas tarefas diárias. Aí a gente consegue perceber que o indivíduo não está bem, porque logo vai afetar de forma social, né? Então, logo vai afetar no ambiente que ele não está bem, seja no trabalho, seja estudando, tendo dificuldade de estudo, né? Ou alguma outra tarefa. Mas o que é uma Gestalt, né? O que é uma Gestalt e a sua formação? A Gestalt fala aqui que é a configuração de forma particular em que se organiza as partes individuais e que se constitui a forma ou configuração, né? Aí é onde que vai trazer a figura e fundo. A gente ouviu muito falar já sobre isso, né? Que a figura... Vê aqui. Ah, tá. Que a figura é aquilo que sobressai e possui uma forma mais definida, né? E o fundo é aquilo que é como se fosse algo indefinido, né? E a sua principal função é servir de base à forma, ou seja, é como se fosse mais algo inconsciente o fundo e a figura fosse algo mais visível. Por exemplo, eu quero ir no banheiro, a professora está explicando a aula, eu tô prestando atenção, até que atinge uma necessidade fisiológica minha, por exemplo, eu quero ir no banheiro. E aí eu já começo a ficar incomodada, não começo mais a prestar atenção na aula. E aí eu quero ir no banheiro. E vem esse pensamento. Logo, a aula fica fundo e a minha necessidade fisiológica, por exemplo, se torna figura. Um exemplo, né? E aqui também fala sobre a homeostase, né? Que é um mecanismo fisiológico do nosso corpo de manter, no caso, o nosso corpo em equilíbrio, né? Então... é um processo do corpo que nos faz interligações com o ambiente para manter um equilíbrio tanto físico, né, como mental e social. E quando ocorre um rompimento entre o organismo e o ambiente, logo ocorre um desequilíbrio, né? E é um mecanismo natural do indivíduo. Isso daí serve para nós, né, como ser humano, e também para animais. E suas alterações podem produzir doenças e desajustes. Então é isso, né? Ambiente. Entende por ambiente não só o espaço físico que nos rodeia, mas também as pessoas que estão ao nosso redor, né? Por exemplo, o grupo de amigos, seja a pessoa na escola, na faculdade, no trabalho, em alguma instituição social. Isso faz parte também do ambiente, né? E os indivíduos precisam satisfazer as suas necessidades básicas, como as necessidades fisiológicas, né? Que seria o quê? Comer, beber, dormir, ter ali um momento de manter a temperatura do corpo, né, adequada. E a necessidade psicológica seria o afeto, a comunicação, o contato. Aí ele também afirma que nenhum ser humano pode nutrir-se de si mesmo, porque precisa respirar, se alimentar e manter contato, dar e receber afeto, descansar, amar e ser amado também, né? Aí a gente vem agora falando as últimas partes, que é sobre a emoção, que seria uma excitação primitiva, que pode ser sentido como algo positivo ou negativo, ou seja, aproximação ou fuga, né? Os contatos com o ambiente podem ser satisfatórios e criadores de prazer, ou pelo contrário, né? Pode criar situações de angústias. A emoção pode ser tanto alegria, né? Alegria, pode ser tristeza também, nojo. Esses seriam alguns tipos de emoção, tá? E o esquema da pessoa ou a Gestalt pessoa. Vai falar aqui que o esquema da pessoa é a representação psicológica e mental que cada pessoa tem de si mesma e que resulta no processo constante de organização e inter-relação, né? Uma personalidade sadia, flexível e coerente só se realiza quando estes três campos estiverem equilibrados. Quais são os três campos? O psicológico, o social e o corporal. Então, né, a gente tem que olhar aí para o nosso social, que é o ambiente, o psicológico, que é com a gente mesmo, e o nosso corpo em forma de organismo, né? Fundamento da psicoterapia gestáltica. Eu acho que já está concluindo. Deixa eu só ver aqui. É a organização de fatos, percepções, comportamentos e fenômenos, e não os elementos individuais dos quais se compõem, que os define e lhes dá o significado específico
e particular. Então, esse seria aí um dos fundamentos da psicoterapia. E vai falar também, por último, sobre a pirâmide de Maslow. Não sei se vocês lembram, né? Ela é em 5 categorias. A primeira seria a base, né? Que é o fisiológico, por exemplo. A pessoa, para se manter viva, né? Manter bem, é necessário ela se alimentar, é necessário ela dormir, né? É necessário ela se alimentar, comer, dormir, beber água, por exemplo. E as necessidades, já a segunda pirâmide, o segundo tracinho, é a de segurança. A terceira é o social, que seria os amigos, seria a família, seria algum relacionamento amoroso. A quarta é de estima, né? A pessoa, como ela se vê. E a por último seria a autorrealização. Então, esse seria a pirâmide de Maslow que traz. E seria esse daí. E é isso aí, gente. É isso.